Oi, pessoal! Eu então sou a Alessandra, nova estagiária de vocês de matemática, e espero então explicar bem para vocês hoje algumas coisas sobre relações métricas no triângulo retângulo. E é isso, né? Espero que vocês gostem. Vamos lá. Bom, gente, então vamos começar a nossa aula sobre relações métricas no triângulo retângulo, como eu falei. Primeiro, então, vamos ver o que são relações métricas. Então, primeiro vamos ver a palavra relações, né? Acredito que vocês já saibam o que são relações, mas em sentido matemático da coisa, o que a gente quer dizer? Vamos pegar então, por exemplo, uma receita de um bolo, certo? Uma coisa bem básica que vai em bolo é ovo, farinha, água, açúcar. Então, todas essas coisas, todos esses ingredientes, eles estão relacionados um com o outro para fazer um bolo bom e gostoso, certo? Então, se a gente quiser fazer um bolo mais seco, a gente põe mais farinha. Se a gente quiser fazer um bolo mais molhado, talvez a gente coloque um pouco mais de açúcar, um pouco mais de água, talvez um ovo a mais. Então, todos esses ingredientes, eles estão relacionados entre si para fazer algo, um objeto maior, que é o bolo. No caso aqui do triângulo, as relações elas não são de comida, as relações são métricas, ou seja, são relações de medida, de distância. Então, as relações métricas dentro do triângulo retângulo são equações que a gente vai pegar através dessas distâncias. Então, a gente vai pegar um lado e vai relacionar com o outro. A gente vai relacionar também os três lados ao mesmo tempo. E coisas assim, tá? O triângulo retângulo é um triângulo muito específico. Abrindo aqui o GeoGebra, como eu já mostrei no vídeo anterior, só que esse aqui é o GeoGebra do computador, tá? Eu baixei ele no meu computador, por isso que ele é um pouquinho diferente do site, mas as funções são as mesmas, tá? Se eu clicar aqui no polígono, a gente pode criar um triângulo, certo? Só que esse triângulo, ele não é um triângulo retângulo. Por que ele não é um triângulo retângulo? Primeiro que a gente pode ver da onde é que vem o triângulo retângulo. Vocês provavelmente sabem que isso aqui que eu acabei de criar não é um retângulo, certo? Que é exatamente um retângulo. Um retângulo é um polígono com 4 lados, mas além desses 4 lados, ele também tem que ter os ângulos iguais a 90 graus. Então, se eu pegar aqui e medir o ângulo, por exemplo, aqui, esse ângulo está medindo 73 graus. Então, não é um retângulo. Mas então, como é que a gente cria um retângulo no GeoGebra? Então, para criar um retângulo, a gente vai usar uma reta qualquer, vamos fazer um segmento qualquer. E agora, com esse segmento, a gente vai criar uma reta perpendicular, ou seja, uma reta que faça 90 graus com esse segmento. Agora, se a gente for ver, existe 90 graus entre essas duas retas. Agora que eu consegui fazer um canto de 90 graus, eu posso fazer outra reta perpendicular a essa reta, só que aqui embaixo. E para a gente ver o ângulo corretamente, a gente só pega e clica nas duas retas. O ângulo apareceu aqui embaixo, tá? Mas não tem problema, significa que é 90 graus entre essas duas retas. Só que agora, se a gente tentar criar um polígono, a gente vai criar um tamanho aqui que a gente quiser, só que esse tamanho aqui não está definido, tá vendo? Só que se eu clicar em qualquer lugar, a gente não tem certeza se isso é um retângulo ou não, certo? Eu posso até colocar ele aqui, mas eu não tenho certeza que isso é um retângulo. Então, como é que a gente faz? A gente vai criar uma reta paralela a essa daqui. A gente precisa de uma reta que seja igual a essa, só que mais para cá. Escolhendo os pontos, a gente pode colocar 2 pontos aqui. E agora a gente vai criar, então, o nosso retângulo. Pronto. Para descobrir se é realmente um retângulo, a gente já sabe que tem 4 lados, a gente já sabe que tem 2 ângulos de 90 graus, mas agora a gente pode ver os outros ângulos. Então, aqui, ó, tá certinho. Os 4 ângulos, então, são de 90 graus. Agora falta ver a medida de distância, de comprimento dos lados, né? Porque a gente tem que ter o comprimento desse lado igual a desse lado. E eles são iguais. E o comprimento desse lado tem que ser igual a desse lado. E também são iguais. Então, a gente conseguiu criar um retângulo, certo? Só que para que todo esse trabalho, né? Bom, agora, a partir desse retângulo, a gente pode criar um triângulo retângulo. É por isso, é daí que vem o nome triângulo retângulo, porque se a gente pegar exatamente a diagonal do nosso retângulo e fizer um triângulo utilizando qualquer um desses cantos, a gente cria 2 triângulos retângulos. Aqui no GeoGebra, então, a gente pode modificar a cor do objeto. Vamos colocar uma cor diferente, então. E agora que a gente criou o nosso triângulo retângulo,
Vamos ver então algumas características, né? Despoluir um pouquinho aqui. Então, qual é a característica principal do triângulo retângulo? Ele tem um dos ângulos dele igual a 90 graus, porque assim como a gente construiu esse triângulo, a gente também pode construir um retângulo através de um triângulo retângulo. Se a gente pegar esse triângulo que nós construímos e duplicarmos ele na diagonal, a gente vai ter outro triângulo retângulo, certo? Então a gente pode fazer isso com qualquer triângulo retângulo. Toda vez que a gente tiver um triângulo retângulo, se a gente duplicar ele, a gente consegue construir um retângulo, certo? Então vamos despoluir um pouco aqui o nosso desenho. Já sabemos então um dos lados, porque a gente pode medir no GeoGebra. A gente pode fazer então medir os outros ângulos. Bom, agora a gente vai pegar aquele triângulo que a gente desenhou antes e ver qual é a diferença dele. Além do tamanho, claro, o formato dele é completamente diferente. Por quê? Porque com certeza nenhum dos ângulos dele é de 90 graus. Então isso configura que esse triângulo que a gente construiu não é um triângulo retângulo. Mas ainda assim, a gente pode criar um triângulo retângulo a partir desse triângulo? Sim. Se a gente clicar então numa reta perpendicular, a gente quer criar uma reta perpendicular a essa parte aqui e clica aqui em cima. Se a gente criar um ponto aqui, a gente pode medir o ângulo e a gente tem um triângulo retângulo. Porque qualquer triângulo que tiver um ângulo de 90 graus é automaticamente um triângulo retângulo, certo? Então essa é a principal característica do triângulo retângulo. Agora eu posso vir aqui, fazer um novo triângulo em cima desse triângulo que eu criei. Agora eu posso até modificar a cor dele se eu quiser. E agora eu tenho dois triângulos retângulos. Agora veja só que coisa interessante. Eu criei dois triângulos retângulos de formas completamente diferentes. Um através de um triângulo e o outro através de um retângulo. Bom, então a gente vai voltar agora para a nossa folha. Qual é a diferença então desse triângulo retângulo que temos aqui para esses triângulos retângulos que nós construímos? Bom, a diferença é que aqui ele está deitado, digamos assim. Ou seja, pegando esse triângulo que a gente tem aqui como exemplo, esse lado aqui, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ele tem um nome muito específico. Ele se chama hipotenusa. E por que ele tem um nome específico? Porque esse lado vai ser sempre o lado maior. Ele sempre vai ser o maior lado do triângulo retângulo. Porque justamente ele está oposto ao maior ângulo desse triângulo. Se a gente for medir os outros dois ângulos do triângulo retângulo, um ângulo é mais ou menos 44 graus e o outro ângulo é mais ou menos 45 graus. Nenhum desses ângulos vai ser igual a 90. A gente pode mexer o quanto a gente quiser, que esses ângulos nunca vão ser iguais a 90. Tá vendo aqui que quanto mais eu mexo o ponto B para baixo, mais o ângulo aumenta? Ele está chegando aqui perto de 90, mas quando ele chega igual a 90, não é mais um triângulo, tá vendo? Ó, tô chegando igual a 90. É um triângulo super fininho. Agora, se eu encostar esse ponto aqui, vai ser igual a 90. Mas daí deixa de ser um triângulo e passa a ser um segmento de reta. E aqui é a mesma coisa. Quanto mais eu chego perto, mais perto de 90 o grau fica. Só que se eu chegar igual a 90, a gente cria uma linha. A gente cria um segmento de reta. Ó, deixa de ser um triângulo. Agora, quando o ângulo é menor que 90, pode ser 89. Aí sim é que a gente tem um triângulo. Então, esses outros dois ângulos, eles têm que ser menores que 90, tá? Bom, gente, então como é que a gente constrói esse triângulo aí para deixar mais parecido com o que a gente tem aqui, tá? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos pegar esse triângulo que a gente tem aqui, tá? Eu vou pegar ele, então, copiar e colar ele aqui, tá? Eu vou criar, então, uma linha reta aqui. E aí eu vou pegar esse triângulo e tentar deixar ele nessa linha reta aqui. Esse, então, era o triângulo que a gente tinha. Então, eu simplesmente peguei a hipotenusa, girei ela para ficar aqui.
Tá vendo? Então, para mostrar, a gente tinha antes esse triângulo aqui, certo? A única coisa, então, que a gente fez foi colocar essa pontinha aqui para cima, tá vendo? O ponto M. Então, assim, ó, esse triângulo e esse triângulo são iguais. A única diferença é que esse aqui tá igual que nem a gente construiu antes, e esse aqui, ele tá deitado em cima da hipotenusa, que é esse lado aqui. Só que o que acontece? Esse triângulo daqui, ele tá deitado aqui, tá vendo? Essa linha vermelha que eu criei é a mesma linha que essa daqui, que vai ficar um pouquinho torta. Vocês conseguem enxergar que essa linha, então essa linha vermelha aqui a gente chama de hipotenusa. Então, uma coisa muito importante de notar, a hipotenusa ela não muda de lado só porque o triângulo mudou de lado. A gente deitou ele em cima da hipotenusa, então a hipotenusa agora está aqui embaixo. Hipotenusa. O triângulo é o mesmo, a gente só deitou ele. E a hipotenusa continua sendo o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus. Então aqui ela também está oposta ao ângulo de 90 graus. Certo? Bom, vamos despoluir então o nosso desenho e vamos agora então, em azul, vamos então desenhar os nossos catetos. Então, esses outros dois lados, eles têm o mesmo nome, tá? É cateto. Cada um deles tem o nome cateto. Então, o lado mais fácil de identificar do triângulo é a hipotenusa, porque ela vai estar sempre no mesmo lugar, ou seja, ela vai ser sempre o maior lado e ela vai ser sempre oposta ao ângulo de 90. Então, depois que a gente identificou a hipotenusa, a gente consegue enxergar, então, a gente consegue ver quais são os outros lados do triângulo, certo? Bom, a gente tem a hipotenusa aqui embaixo, que está identificada com a letra A. Bom, então, a gente vai chamar de a medida da hipotenusa. Então, pode ser em metros, pode ser em centímetros, pode ser em qualquer medida de distância, a gente vai chamar de A. A letra B e C, a gente vai utilizar para as medidas dos catetos. Então, voltando aqui ao nosso desenho, então a gente sabe que o nome desse lado é hipotenusa, mas a medida da hipotenusa vai ser A. A gente sabe, vamos usar o azul aqui, a gente sabe então que isso aqui é um cateto e que esse aqui é outro cateto. Só que a medida a gente vai chamar de B e essa medida a gente vai chamar de C, ok? Agora, a letra H é a medida da altura do triângulo retângulo. A altura ela já é um pouquinho diferente. A altura ela tem uma característica muito importante que a gente não pode ignorar. O que acontece na altura é que ela tem que ser perpendicular à base do triângulo. A nossa base é, nesse caso aqui, a base do triângulo é a hipotenusa. Então, a linha que é perpendicular, ou seja, a linha que faz 90 graus com a base, tá? Então, a gente vai fazer uma linha que faz 90 graus com a base do nosso triângulo, que nesse caso é a hipotenusa. Girando o triângulo, a gente pode usar qualquer outra base, tá? Mas nesse caso, nesse desenho aqui, a gente está usando a hipotenusa como base, então a gente vai usar uma reta perpendicular à hipotenusa. Agora, então, a gente vai pegar o ponto mais alto do nosso triângulo e traçar uma reta. Isso aqui é a nossa medida de altura, tá? Então, o que é importante de se ver na altura? Aqui no desenho, a altura ela tá aqui dentro do triângulo, tá? Só que se eu pegar exatamente essa medida, transportar aqui para fora, é a mesma coisa, tá? A medida H tem que ser a mesma, ela tem que ir da base do triângulo até o ponto mais alto do triângulo, que aqui nesse caso é o ponto A. Então essa medida H, ela tem que ir da base do triângulo até o ponto mais alto. Aqui eu desenhei a altura fora do triângulo para não poluir dentro, mas o que importa aqui é que a minha altura ela tá indo da base do triângulo até o ponto mais alto do triângulo, de forma perpendicular com a base, ou seja, que forma 90 graus com a base, certo? Isso é uma coisa importantíssima, né? Ou seja, eu não posso chegar aqui dentro do triângulo e desenhar a altura assim. A altura ela tem que vir retinha daqui de cima, chegar até a base
E a gente vai pegar, então, daqui de cima até aqui embaixo do triângulo, tá? Voltando, então, para a nossa folhinha. Então, aqui a gente também tem a projeção, mas isso a gente pode ver um pouquinho mais tarde, tá? A gente pode ir direto agora para o Teorema de Pitágoras, porque o Teorema de Pitágoras vai utilizar exatamente as coisas que a gente acabou de ver, que é a hipotenusa e os catetos. Por isso que é muito importante identificar qual é a hipotenusa e quais são os catetos. Porque se a gente trocar de lugar as coisas, não vai dar certo na fórmula, tá? A gente precisa identificar qual é a hipotenusa, que aqui a gente está utilizando a letra A, e quais são os catetos, que são B e C. Qual cateto a gente escolhe para ser B e qual cateto a gente escolhe para ser o C, não tem importância, tá? Os catetos podem ser trocados, mas a hipotenusa não. Então, a hipotenusa é muito importante de ser bem identificada. Então, vamos utilizar esse exemplo aqui, ó. Qual é a medida da diagonal de um retângulo cujo lado maior mede 20 centímetros e o lado menor mede 10 centímetros? Então, aqui a gente tem o retângulo e, que nem eu falei, foi construído um triângulo retângulo dentro desse retângulo. Aqui a hipotenusa a gente já colocou como letra A. O que o exemplo está pedindo? A medida da diagonal. A medida da diagonal é exatamente a hipotenusa desse triângulo retângulo, não é mesmo? Porque ela tá oposta ao ângulo de 90 graus. Tá, então pegando esse desenho aqui, o que a gente pode fazer, tá? A gente pode tirar o triângulo que tem dali. Então, o que acontece? A gente tem um triângulo retângulo em que a base é 20 centímetros, a altura é 10 centímetros e a hipotenusa ficou um pouquinho torta, tá? Mas não importa, mas não importa muito. A hipotenusa, então, a gente está chamando de A. A medida da hipotenusa é justamente o que a gente quer procurar, certo? Qual é a medida dessa hipotenusa? Então, utilizando o teorema de Pitágoras, o que o teorema de Pitágoras diz? Ele diz que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. E o que está acontecendo nesse exemplo? Nesse exemplo, a gente tem dois dos catetos, mas não temos a hipotenusa. Então, a gente vai colocar na fórmula o que a gente já tem. Tá? Então, substituindo na fórmula, a letra A é a hipotenusa. A gente ainda não tem, então vamos deixar A ao quadrado. Um dos catetos a gente pode já substituir. Vou usar esse aqui, então, como sendo B e esse aqui como sendo C. Então, B ao quadrado é 20 ao quadrado, mais C ao quadrado, aqui é 10 centímetros, então C ao quadrado, 10 ao quadrado. Então, a letra A ao quadrado é igual 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que é 400. Mais 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10, que é 100. 400 mais 100 é 500. Então, a gente sabe que a hipotenusa ao quadrado é 500. Só que a nossa conta não termina por aqui, porque a gente não descobriu o valor de A. A gente descobriu o valor de A ao quadrado. Então, para descobrir o valor de A, a gente vai passar para o outro lado, ou seja, como isso aqui é uma igualdade, tudo que eu fizer de um lado e também fizer do outro, a igualdade vai continuar sendo igual, certo? Ou, por exemplo, tá? Se eu fizer A ao quadrado vezes 2 igual a 500 vezes 2, a minha igualdade continua a mesma, tá? Isso é só um exemplo, tá? O que eu estou querendo dizer aqui? O que eu estou querendo dizer é que eu posso fazer a mesma operação nos dois lados, que a minha igualdade vai continuar igual, certo? Eu não estou modificando a minha conta. Tá? Vamos apagar então esse exemplo aqui e vou mostrar para vocês o que é que eu quero fazer. Como é que eu tiro esse expoente ao quadrado? Para tirar esse expoente, eu vou fazer raiz quadrada de A ao quadrado. Só que se eu quero fazer raiz quadrada de A ao quadrado, eu tenho que tirar a raiz quadrada de 500 também, porque isso é uma igualdade, tá? Agora, eu posso cortar a raiz com o quadrado.
e fica A. Só que raiz quadrada de 500 eu não posso cortar, né? A gente tem que calcular. Se a gente colocar raiz quadrada de 500 na calculadora, vai dar mais ou menos 22 vezes 3 e uns numerozinhos a mais, tá? A gente vai deixar como raiz quadrada de 500 mesmo, tá? Do nosso exemplo. A única coisa que falta aqui é botar centímetros. Então, essa é a medida da hipotenusa, certo? Então, a gente, por enquanto, é isso. Espero que essa videoaula tenha ajudado vocês. Espero que vocês consigam fazer os próximos desafios ali, né, as atividades. Qualquer dúvida, então, pode falar comigo por WhatsApp ou pelo e-mail. É isso, então. Até a próxima aula. Tchau, tchau!